Lamentações, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: Mas tu, ó Senhor, reinas para sempre. Tu domina as gentes de todos os tempos. Podemos colocar, tu dominas as gerações de todos os tempos. Não sei como está na sua versão. Deixa eu ler em outra versão. Vamos ficar, essa versão é a nova linguagem de hoje. Mas tu, ó Senhor, reinas para sempre, tu dominas as gerações, a gente, as pessoas de todos os tempos. Amém? Como tema da nossa palavra de hoje, se você quiser anotar, Deus é Deus de gerações. Amém? Deus é Deus de gerações. E aqui, como nós lemos agora, Ele reina para sempre, desde o início de todas as coisas, de tudo, desde a nossa criação até a volta de Jesus. O Senhor Deus reina para sempre. Amém? Ele não muda, Ele é o mesmo. A palavra dEle é a mesma, é imutável, não muda. E o Deus que gerou, que direcionou o povo lá na antiguidade, é o mesmo Deus que nos direciona, que nos coloca em posição de andar conforme o que Ele tem para nós. E quando nós obedecemos, quando nós ouvimos e decidimos andar com o Senhor, quando nós entregamos as nossas vidas de fato e o controle para Ele, o Senhor escancara as bênçãos dEle sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa descendência, sobre aqueles que virão após e após nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Então nós vamos falar um pouquinho sobre gerações, né? O título já nos lembrou isso, já nos levou a isso. Então, Deus é Deus de gerações. Se nós formos analisar, quantas gerações já passaram antes de nós? São muitas, né? Hoje nós vivemos em média, em torno, assim, vivendo muito bem, gente. 90 anos. Isso vivendo muito bem, cuidando da nossa saúde, né? Isso é uma idade para nós hoje. Viver bem. Nós temos pessoas que chegam a idades maiores ainda, mas no máximo a gente sabe que ainda vão pros livros aí de recordes, né, quando se vivem mais, em torno de até os seus 120 anos, estão nos livros de recordes, né? Esses são os que vivem mais. Mas nós sabemos que lá atrás, na antiguidade, os homens de Deus, as mulheres, né, viveram lá muitos e muitos anos. Né? Os seus 120 anos, que hoje é o nosso recorde, para eles era a idade da juventude. E olha lá, eles viviam muito tempo aí jovens, né? Pensa, gente. Tudo que nós queríamos hoje era viver muito tempo, né? E então o tempo para nós hoje, aquilo que é o nosso limite para eles era a juventude, né? E nós sabemos que o Senhor limitou, Deus Pai limitou ali, para quem estiver aí na leitura, né? A gente sabe que tem muitos irmãos já iniciaram o propósito da leitura, passaram por esse período aí onde Deus limitou a idade do ser humano. Então Ele limitou. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da maldade, de muitas situações em que o coração do homem se contaminou. Então Deus limitou. Pensa, se hoje até vivendo aí seus 90 anos, o coração do homem é mau, pensa nós, né? Vivendo aí seus 800 anos, 900 anos. Meu Deus. Mas se nós formos pensar sobre as gerações que antecederam a nós, se nós formos fazer talvez um estudo da nossa descendência, né? Daqueles aliás, os nossos antepassados,
nós vamos, às vezes, entender muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Não é verdade? Nós vamos entender e compreender por que talvez nós enfrentamos algumas situações. A gente fala muito sobre maldição, né, hereditária. Mas deixa eu te dizer algo. Aquilo que viveram na vida dos seus antepassados, se você decidir, não pode delimitar aquilo que você vive com Deus hoje. Depende de nós. Porque tem muitos que vivem, mas, né, aquela coisa que tem que carregar, porque meus pais e fulano foi assim. A gente às vezes ouve muito falar, né, de separações, de divórcios nas famílias, e a gente às vezes escuta, mas olha, a minha mãe, a mãe dela e fulano lá para trás, então eu carrego, a minha vida vai ser assim. Não, a sua vida, se você decidir andar com Deus, o Senhor Deus muda as circunstâncias na sua vida. Amém? Então depende de nós. Não carregue essa palavra para o teu coração. Para aqueles que virão após você, mude, tome a postura de vencedor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 5. Eu vou ler essa versão, linguagem de hoje, que é melhor compreensão. Nós vamos ler alguns versículos, então eu já peço um pouquinho de compreensão. A gente vai ler alguns para a gente entender algumas coisas. Gênesis capítulo 5. Vamos lá. Os descendentes de Adão. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 930 anos de idade. Quando Sete completou 105 anos, nasceu seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 912 anos de idade. Quando Enos tinha 90 anos, nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 905 anos de idade. Quando Cainã tinha 7 anos, o seu filho Maalalel nasceu. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 910 anos de idade. Quando Maalalel tinha 65 anos, nasceu seu filho Jared. Depois disso, Maalalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. Jared tinha 162 anos quando seu filho Enoque nasceu. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 962 anos de idade. Quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 969 anos. Quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho e disse: O Senhor Deus amaldiçoou a terra e por isso o nosso trabalho é pesado. Mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs o nome, o filho de Noé. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 777 anos de idade. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém?
Pensa, você sendo pai com 500 anos de idade, é a flor da juventude. Amém. Nós lemos aqui um pouquinho falando sobre a descendência de Adão. Às vezes a gente acha chato, né? A gente lê, fulano e foi pai de ciclano, que foi pai de Beltrano, e nasceu tal, e teve filhos e filhas. Mas o interessante é que durante esse período, até por volta ali do versículo 22, nós lemos só sobre os pais, os filhos que foram nascendo, as gerações após gerações. Mas, quando chegou em Enoque, algo diferente nos é relatado. Enoque, no versículo 24, ele viveu sempre em comunhão com Deus. E um dia desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Quando chegou em Enoque, algo aconteceu. Ele não era mais um que teve filho, foi tendo os filhos. Não, algo tinha diferente em Enoque. Tão diferente que ele não morreu. Ele sumiu. Desapareceu. Deus o levou para si. Com que ele não vivesse a morte. Ele foi morar, ele foi para o Senhor, Deus o recolheu e ele não experimentou a morte. Mas para isso, o que a Bíblia nos diz? Enoque era simplesmente um homem que ia assim aos cultos de vez em quando, uma vez no ano, uma vez na semana, ele lia a Bíblia. Não, tinha algo diferente na vida daquele homem. A Bíblia nos relata que ele fazia o quê? Andava. Muitas vezes, quando nós passamos por essa passagem, por esse versículo, nós pensamos andar. Amados, nós andamos com quem nós conhecemos. Para a gente andar com alguém, naquela época não existia meio de veículo. Então, andar. Você anda com quem você tem. Esse andar aqui te traz referência ao andar, ao conviver com quem você tem intimidade. Não fala ele andou, ele andava. Nós precisamos ler e saber interpretar o que a Bíblia está nos dizendo. Esse andar está no fato de todos os dias, era diário, ele tinha uma convivência com o Pai. Ele tinha um relacionamento com o Pai. Ele andava com o Pai. Ele tinha uma intimidade com Ele. Tamanha, como que nós podemos provar isso? Que ele tinha tamanha intimidade com Deus? Existe uma prova maior do que você não experimentar a morte. O cuidado de Deus para a sua vida, para a minha vida, de pensar, não vai experimentar a morte. Ele foi levado para o Pai. O Pai o levou, Deus o levou. Não vamos entrar em contextos teológicos para saber onde, não é esse o sentido aqui, para saber onde Enoque está. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas é algo muito bom, né, para a gente estudar uma hora. Mas não é intenção entrar nesse mérito. Mas a intimidade com Ele, com o Pai, era tamanha que Deus o levou. Amém? Amém, entendemos essa parte. Mas e aí? Enoque foi pai. Foi pai de filhos e filhas. Amém? Mas o seu primogênito foi quem? Matusalém. A gente entende por primogênito, porque a Bíblia refere-se, quando se dá o nome, primeiramente, vocês já leram, dificilmente a gente lê o nome de uma, quando a gente vai ler sobre geração, sobre mulher, né? Porque se traz referência muito ao primeiro filho, ao primogênito homem. Entendeu? Por causa daquela época, isso aí é uma outra discussão também. Mas ele teve vários outros filhos. Mas o que tem de diferente de Matusalém? Vamos relembrar? Matusalém foi o homem que mais viveu. E nós sabemos
lá depois, entre os mandamentos, qual que é o conselho? Honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e os seus dias sejam prolongados. Amém? Então, peraí. Matusalém também tinha algo de diferente. Às vezes a gente passa tão rápido e a gente não analisa. Ele viveu por muitos anos, com certeza, porque ele era um homem que honrava aos seus pais e primordialmente a quem? A Deus. Ele com certeza seguiu os passos a que o pai o ensinou, que o pai físico, que o pai Enoque o ensinou. Ele foi o homem que mais viveu, os seus dias foram prolongados, ele teve muitos anos de vida, isso é bênção, isso é bênção. Tá, e aí Matusalém teve quem? Lameque. E aí a gente lê e fala assim, mas não falou nada de Lameque, né? Falou de Enoque, Matusalém viveu-se muito tempo, e a descrição é pouca sobre Lameque. Aí fala assim que Lameque teve um filho, e quando ele teve um filho, ele fez o quê? Profetizou. Ele não foi, aí a gente pensa assim, foi mais um, não foi. Ele teve o poder de fazer diferente. Quando ele recebeu o filho Noé, o que ele profetizou sobre a vida do filho? Que Noé seria aquele que traria descanso. Porque o povo, a terra, já vivia em desgraça. Já vivia em confusão. Já vivia em desordem. Por quê? Porque ele diz, olha, lá atrás, Deus, o Senhor, amaldiçoou a terra. Por causa de quem, gente? Do pecado, do homem que entrou no mundo. Então nós precisamos entender a história aí. Então houve uma maldição, amaldiçoou a terra. Chamou o de Noé, pois disse que ele nos traga alívio de nossas tarefas do trabalho doloroso de cultivar essa terra que o Senhor amaldiçoou. Ele foi um profeta que mudou não só a geração dele, mas nós estamos aqui porque um dia um homem profetizou sobre a vida do próprio filho. Ele foi responsável porque ele profetizou e com certeza ensinou Noé em ser um homem que também lá no capítulo 6 nos fala que Noé vivia em comunhão com Deus. Vamos lá. Lá no capítulo 6 de Gênesis, versículos 9 e 10. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Sempre o quê? Obedecia. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Noé andava com Deus, ele tinha intimidade com o Pai. Será que nós conseguimos entender a seriedade de tudo isso? Um homem lá atrás, Enoque, naquela época o povo já vivia em desordem, o mundo já estava um caos, estava tudo bagunçado, mas um homem decidiu que não importaria o que o mundo estivesse vivendo, a desordem, as circunstâncias, mas ele decidiu o quê? Caminhar, andar, ser direcionado por Deus. Por causa da sua decisão, a sua descendência, aqueles que viriam após a sua geração, os que viriam muitos e muitos anos, que viveriam por muitos anos à frente dele, foram abençoados, porque ele decidiu, ele caminhou no meio daquela bagunça, daquela desordem, ele andou com Deus. E o tempo foi passando, e os filhos, dos netos, até chegar no seu bisneto, Noé. Se nós formos fazer a conta, nós não vamos ter esse tempo aqui. Noé e Enoque não conviveram. Ele foi levado para o pai antes de Noé nascer.
Mas ele foi ensinado, algo ali partiu de Enoque, algo saiu da vida dele para aqueles que viriam após ele. Por que dessa mensagem? Por que dessa palavra? Porque aquilo que nós decidimos ser no Pai, decidirá como será a vida daqueles que virão após nós. Se nós decidirmos andar com Ele, se nós tomarmos uma decisão, consequentemente, a palavra será plantada de geração em geração, de coração em coração, daqueles que nascerão após nós. Se existe uma maldição na tua vida, daqueles que foram antes de você, você tem o poder de quebrar toda e qualquer maldição sobre a sua vida hoje. Você pode escolher não viver mais nada contrário ao que Deus tem para mim e para você. Decida, ande com o Senhor, porque as bênçãos do Senhor serão sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que virão após você. Tome essa posição, viva dias prolongados aqui na terra, por causa da tua obediência. Profetize sobre a vida dos teus filhos. Mas eu não tenho filho. Mas vocês têm sobrinhos, virão ter filhos. Os jovens, já orem em relação a isso. Já orem sobre aqueles a quem vocês virão após vocês, sobre os seus descendentes. Marque a tua geração. Como você e eu seríamos lembrados daqui muitos e muitos anos. Que marca nós deixaremos? Como os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos, ou talvez qualquer outra pessoa, lembrará de quem nós fomos. Eu sei que é maravilhoso ser lembrado pela nossa vida profissional, quer ser lembrado por tantas outras coisas. Mas tem coisa melhor do que tudo isso, é ser lembrado como aquele que andou com o Pai. Porque tudo que nós conquistarmos aqui na terra, ficará aqui. Tudo. Mas aquilo que nós conquistarmos com o Pai, no Pai, nós levaremos para Ele. Estaremos com Ele. Jovens, sonhem mesmo, estudem, sonhem, conquistem, porque o Senhor tem o melhor dele para nós aqui na terra. Mas antes de qualquer coisa, sonhe e ter uma vida com o Pai, em andar com o Pai. Se for preciso, vai dizer não. Se for preciso, vai renunciar. Se for preciso, vai terminar namoro. Se for preciso, vai não casar. Porque depois que casar é outro assunto. Aí aquilo que não é de Deus passa a ser de Deus. E aí tem que fazer dar certo. Mas as escolhas enquanto é jovem determina como será o teu futuro. Então escolha o Senhor. Escolha o que o Senhor tem de melhor para vocês. Escolha, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Mas quando nós escolhemos andar com Ele, as coisas são diferentes, tanto para nós, como para aqueles que virão após nós, tanto para aqueles que nos cercam, que estão ao nosso lado. Nós podemos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, por causa da nossa decisão. Enoque podia ter escolhido se contaminar, ou se enfurecer. O seu neto Lameque, lá na frente, ele diz: olha, o Senhor amaldiçoou a terra, tudo aqui é pesado demais, o trabalho é pesado, tudo é difícil, porque Deus amaldiçoou a terra. E ele poderia lá atrás ter escolhido, então, ficar só na lamentação, e ficar só no sofrimento, mas ele decidiu andar com Deus. Por causa disso, o seu filho foi abençoado, seu neto foi abençoado, o seu bisneto trouxe uma mudança para aquela geração, para gerações após. Então, a palavra do Senhor para nós nessa noite é que nós escolhemos, que nós possamos vir a escolher andar com Ele. Nós estamos passando por uma situação desconhecida, diferente. Falamos muito sobre isso durante esses dias. Difícil, né? Muitas pessoas perderam entes queridos.
E é difícil explicar, não há palavras que possam confortar. Muitos perderam empregos. Às vezes as portas financeiras foram fechadas pelas situações que nós estamos vivendo. O mundo está numa verdadeira desordem. Por causa das más escolhas. Por causa do que foi escolhido. Mas o Senhor, nós podemos, Ele nos deu o poder de decidir andar com Ele. E se nós permanecermos firmes no Senhor, as bênçãos do Senhor já foram liberadas para nós, porque a palavra dEle nos diz. Se nós lermos, temos promessas de capa a capa, do início ao fim. Esse livro é cheio de promessas do Senhor para nós. Se nós decidirmos andar e viver com Ele. Enoque não viveu o suficiente para saber ali que o seu bisneto, né, que talvez o seu neto seriam homens de Deus. Mas ele foi lembrado porque ele foi um homem do Senhor. A gente não sabe o que o Senhor tem separado para nós, porque o amanhã ao Senhor pertence. Mas todas as circunstâncias, e sejam qualquer elas, no Senhor é melhor do que viver fora dEle. A dificuldade é mais fácil com o Pai, porque Ele nos sustenta. Ele nos prometeu que nos sustentaria. Ele nos disse que nós não precisamos nos preocupar com o que vestir, com o que comer, porque até o quê? As flores do campo não precisam se preocupar com isso. Às vezes nós não temos aquilo que nós queremos, né? Porque nós, assim, a gente deseja algumas coisas a mais, diferentes, né? Mas o Senhor nos prometeu não nos deixar passar falta de nada. Tem arroz no teu celeiro? Agradeça pelo arroz no teu celeiro. Só tem carne? Agradeça, porque pelo preço da carne a gente tem que agradecer todos os dias. Amém? Agradeça ao Senhor por tudo. Porque o Senhor tem te vestido, o Senhor tem te dado emprego para sustentar a tua casa, a tua família. Tá difícil, mas o Senhor está contigo, o Senhor não nos deixa, e com Ele é diferente, com Ele o fardo é leve. Escolha andar com o Senhor, amém? Eu quero orar contigo nesta noite. E o Senhor nos dá o livre-arbítrio de fazer essa escolha todos os dias. Escolha andar com o Pai. Por mais difícil que esteja a sua caminhada, eu não sei, de fato, como está a tua vida. De fato, eu não sei. Tem coisas que talvez nem o teu esposo, a tua esposa, talvez o teu coração saiba somente, você e o Senhor. Mas o Senhor sabe. E às vezes a gente pensa, mas eu não posso clamar para o Senhor, nós não podemos murmurar. Mas nós podemos clamar e perguntar ao Pai, porque Ele nos dará a resposta. Talvez não da maneira que nós queremos, mas no tempo e da forma dEle. Se nós estivermos em comunhão com Ele, nós ouviremos a voz dEle, através de muitas maneiras. Mas a melhor e a maneira mais visível está aqui. E nós podemos ver, nós podemos ouvir todos os dias. Mas aí às vezes a gente quer só uma vez por semana, ou a gente quer só quando está com problema. É assim que às vezes a gente quer ouvir o Senhor na palavra. Mas para nós podermos conhecer a voz de alguém, para saber, às vezes a gente convive tanto com alguém, que a gente conhece até a forma como ela caminha. A minha mãe, se ela chegar ali, eu já sei que ela chegou, porque é ela andando e as pernas delas estralando. Ela estrala as pernas, eu não sei o que é aquilo, mas ela estrala. Então a convivência nos faz o quê? Saber até alguns passos da pessoa. E assim é com Deus. Você passa a saber, a distinguir, a ter discernimento da voz do Espírito Santo. Então caminhe com o Senhor. Caminhe com Ele, decida caminhar com Ele. Amém? E o Senhor te dá o poder da decisão nesta noite. A decisão ela é tua. Você pode quebrar
Talvez você carregue um peso sobre os teus ombros, sobre a tua vida, por algo que pessoas do teu passado fez. E talvez você ache que a sua vida está assim hoje, porque tem que ser assim. Não tem. Como a sua vida deve ser, está aqui na Bíblia. E a Bíblia nos fala que nós somos mais do que vencedores em quem? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então escolha. O Senhor sempre será a melhor escolha. Independente de como a sua vida está, Ele vai estar com você. Amém? Assim como você está, eu quero orar contigo nesta noite.